Hi Cats, eu sou a Di e hoje eu vou contar pra vocês um caso criminal que é considerado um dos casos criminais mais brutais da história da Alemanha. Então é um caso assim muito pesado, então se você for sensível, não assista esse vídeo, mas eu não vou contar detalhes muito minuciosos sobre o que aconteceu nesse caso. No caso de hoje, vou falar sobre Tristan Burbeck, que durante o vídeo eu vou chamar ele apenas de Tristan. Tristan, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1984. Ele era um garoto alemão, que era filho de Iris e Bernd. A mãe dele morreu quando ele tinha apenas 11 anos. Ela foi vítima de câncer. O Tristan, ele cresceu em bairros suburbanos que ficavam aos arredores de Frankfurt. E na infância dele, ele estudou na escola primária de Walter Kelb e depois ele foi para uma escola secundária de Silling. Não sei se é essa a pronúncia, mas é mais ou menos assim. Tristan, ele foi descrevido pelas pessoas como um garoto tímido, que era esperto e que gostava de passear. Eu vi em alguns sites que parece que ele gostava muito também de... Por mais que ele fosse tímido, ele gostava de conversar em parques com as pessoas sobre os animais delas, que estavam ali, os cachorros e tal. Então, nesse sentido, ele era bem amigável. O Tristan, ele saiu mais cedo da escola. Eu vi alguns sites que ele tinha relatado para o pai dele de manhã que ele estava com dor nas costas, mas o pai dele insistiu para que ele fosse para aula mesmo assim. E pelo que eu entendi, depois parece que ele reclamou pro professor que ele estava com essas dores na costa e o professor dele liberou ele mais cedo. E quando o Tristan ele saiu da escola, ele foi para um parque que ficava em frente a uma estação ferroviária, que foi o lugar que ele foi visto pela última vez com vida, por volta ali das 3 horas da tarde. Algumas crianças que elas estavam voltando da escola viram um corpo dentro de um túnel. E então elas voltaram para a escola, relataram a alguns funcionários o que elas tinham visto, e esses funcionários eles informaram a polícia sobre isso. E o pior, né, foi confirmado depois que os policiais foram ao túnel. O corpo de Tristan foi encontrado num túnel chamado Túnel de Liedersbeck, por conta que uma seção passa por debaixo do subterrâneo de um rio chamado Liedersbeck. Então, por isso que esse nome foi dado a esse túnel. E depois que o corpo dele foi feito ali, né, aquela investigação para saber o que aconteceu, foi ali constado que o Tristan ele foi espancado até ele ficar desacordado e depois ele foi estrangulado. Mas o estrangulamento não foi a causa da morte dele. A causa da morte dele foi um corte grande feito no pescoço dele. E uma coisa que eu vi, assim, que eu fiquei, sabe, já é muito pesado, mas também foi tirado algumas partes ali do corpo do Tristan, partes ali íntimas, os teitos do Tristan e também as nádegas e também as coxas. Então, ainda tirou algumas partes do corpo dele, esse assassino. E foi um crime, assim, muito, muito cruel. E cometido ali com apenas uma criança, né, de 13 anos de idade. A arma do crime, né, foi encontrada dentro de um bloco de cimento que estava próximo ali do local ali onde estava o corpo dele. Mas uma coisa também que aconteceu é que o crime foi testemunhado por 3 adolescentes. Só que esses 3 adolescentes, eles não tinham convicção ali no momento que eles estavam testemunhando, de longe, que era um assassinato. Então, depois que saiu as notícias e eles tiveram, né, convicção do que estava acontecendo ali, eles foram, né, na delegacia e deram algumas informações, né, sobre o suspeito, né, que tinha feito isso. E em base nas informações que os adolescentes passaram, foi criado um retrato, né, desse assassino. Um ano depois de tudo isso ter acontecido, foi encontrada a mochila do Tristan em uma floresta em Niedersmunhausen. Não sei se assim pronuncia esse local que ficava a floresta, mas me perdoem aí. Dentro da mochila dele continha um mapa rodoviário da Alemanha. Só que esse mapa, ele não estava em alemão, ele estava em tcheco. E esse mapa, ele não pertencia a Tristan, né? Não tinha motivo para Tristan, um garoto adolescente alemão, né, ter esse mapa rodoviário numa língua ali que nem, né?
Então, a polícia, né, começou a fazer investigações que envolviam a República Tcheca e a Eslováquia, só que não deu em nada. Essa investigação também que a polícia fez foi em 2002, que todos os homens que tinham entre 15 e 45 anos, que estavam ali na estação rodoviária no momento que aconteceu o crime, eles deveriam se voluntariar a enviar amostras das impressões digitais deles, né? E teve uma grande porcentagem de homens que fizeram esse envio e provavelmente teve ali alguma ajuda, né, nas investigações. E eu também encontrei um site que uma mulher americana, né, tinha ligado para a polícia afirmando que o ex-marido dela, alemão, era o assassino de Tristan. Mas depois dessas acusações que ela fez ao ex-marido, essa acusação, né, que ela fez ao ex-marido foi desmentida, né? Ela só queria fazer isso como uma forma de vingança por conta do término do relacionamento deles. E o caso acaba aqui, né? Essas informações que eu pesquisei e isso que eu falei em base à pesquisa que eu fiz. E infelizmente o caso do Tristan, ele continua sem desfecho até hoje. Uma criança ali de 13 anos teve um fim tão cruel, tão bárbaro, e essa pessoa que fez tudo isso com ele, né? Até hoje não sabemos quem foi. O pai dele também faleceu depois de uns anos, mas eu não vi muito a fundo sobre o que aconteceu com ele depois. Esse foi o caso de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e tenha um bom dia.